Para vocês que estão acompanhando a programação da Rede Século XXI, o programa Eclésia está no ar. E no programa de hoje, nós vamos dedicar todo o nosso tempo para esclarecimentos de dúvidas que chegaram através de e-mail ou telefone de cada um de vocês, o nosso público querido que acompanha o nosso programa e que também procura crescer na fé e no amor à palavra de Deus. Vocês que estão em casa e querem saber como participar do programa Eclésia, nós temos aí na tela o telefone, o nosso e-mail, é só entrar em contato, enviar a sua pergunta, a sua dúvida, enfim, ou até sugestão de tema, alguma crítica em relação à condução do nosso programa. Nós estamos aqui como equipe para desenvolver o melhor programa possível que nos ajude a ser mais cristãos, a ser mais católicos. E claro que não poderíamos deixar de fora uma pessoa especial que sempre está aqui no programa Eclésia. Padre Guido, muito bem-vindo. Obrigado, Simone. Meu grande abraço para todos os nossos amigos telespectadores. Esta é a nossa missão, orientar, esclarecer, se for o caso, usar até a palavra ensinar, para que cada um de nós se sinta orgulhoso de ser membro da grande família de Deus. Estamos aqui para isso, acolhemos sugestões, ideias, não somente críticas, mas perguntas, dúvidas. Gente, vamos trabalhar através de uma linguagem clara, explícita e que, ao mesmo tempo, nos ajuda a crescer e dominar a palavra e a doutrina e o ensinamento divino. E num dos programas que nós fizemos, um especial sobre o Apocalipse, nós deixamos uma pergunta no ar, Padre Guido, para os nossos ouvintes pesquisarem durante a semana, irem atrás de informações, porque o senhor vai explicar essa questão no programa de hoje. E é o seguinte, existem muitas profecias na Bíblia, mas a profecia de Daniel, ela tem alguma relação com o tema do Apocalipse, que nós tratamos num dos programas Eclésia? Sim. Em primeiro lugar, é bom esclarecer que a profecia de Daniel encontra-se no livro de Daniel. E o livro de Daniel é catalogado como livro profético, um dos 6 grandes profetas, Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruch, Daniel e Ezequiel. Daniel usou o mesmo estilo literário de São João no livro do Apocalipse. Isto é, um estilo apocalíptico, feito de imagens, de símbolos, de números, de animais. Uma das profecias mais conhecidas de Daniel foi a seguinte: havia um rei cujo nome era Baltazar, que não se comportava bem. Era, sinceramente, um homem que usava o seu poder, abusava do seu poder, criando um transtorno no povo, etc. E este rei, uma noite, não conseguiu dormir, porque apareceram na parede mãos. Veja que profecia. Padre, essa profecia, esse sonho tem a ver com o sonho do Nabucodonosor? Exato, né? Exato. E mãos que escreviam algumas palavras misteriosas. Ele não entendia o significado, mas não conseguia ao mesmo tempo dormir. Ficou preocupado. Exato. Alguém falou que existia um tal de Daniel, que era um prisioneiro, inclusive, e que tinha o dom da profecia. Então ele mandou chamá-lo e disse para Daniel: se você acerta o sonho e a visão que eu tive, vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, você vai ser um chefe dentro. Daniel respondeu: não quero nada. Eu somente vou te dizer o significado destas palavras misteriosas que apareceram na parede. Estas palavras dizem que o teu reino terminou, chegou o momento de prestar conta para Deus e será dividido para outras pessoas. O rei ficou mais perturbado ainda e naquela mesma noite foi morto pelos adversários. O seu reino foi dividido. Então está aí a profecia do Daniel. Exato.
Padre, nós recebemos um compilado aqui de e-mails do nosso público sobre diversos assuntos que o programa Eclésia trabalhou no decorrer desses últimos meses. Então, não é um tema específico, mas são questões diversas sobre assuntos que nós estamos abordando. Perfeito. Eu vou começar, Padre, com o e-mail da Lourdes Sávio. Muito obrigada, Lourdes, pela sua participação. Ela falou que dá muito valor ao programa Eclésia porque ele é muito esclarecedor, formador e prático. Para mim, o sacramento da reconciliação é um mergulho no sangue de Jesus que nos perdoa. Lava e purifica. Eu lastimo que os sacerdotes não falem, ou falem muito pouco, da divina misericórdia, da qual precisamos tanto. Se for possível, Padre, ela gostaria de esclarecimentos sobre essa questão do escrúpulo. Certo. Na nossa consciência, nós temos, digamos assim, o termômetro do nosso comportamento. Uma qualquer ação boa e bela que nós fazemos deixa o marco de uma alegria íntima, como também uma palavra a mais que nós pronunciamos, às vezes dá um efeito contrário. A consciência é o termômetro, digamos assim, da nossa temperatura espiritual. Usamos esta imagem. É verdade o que diz a senhora. Tantas vezes se fala mais de um castigo, de uma pena, e se fala pouco da misericórdia. Deveríamos, sobretudo nós padres, apresentar o valor da misericórdia divina que supera sempre a fraqueza humana. E aí podemos falar do filho pródigo, né? Quer Sim. pai mais misericordioso do que aquele que acolheu o filho, Exato. que levou tudo que ele tinha? E foi mais uma vez acolhido, mesmo com a atitude do outro filho que não quis entrar em casa, só pensando no castigo, como este meu irmão que gastou tudo até de uma maneira imoral, você o acolhe até com música, mata o bezerro gordo, manda colocar até um anel, etc. O pai deu aquela resposta: meu filho, tudo que é meu é teu. Mas precisava fazer festa, porque este teu irmão estava morto e voltou a viver. A misericórdia de Deus. Não esqueçamos, meus amigos, na hora do sofrimento total de Jesus na cruz, aquele homem não tem um nome, mas ficou apelidado bom ladrão. Quando disse a Jesus: olha, nós estamos pagando com uma morte assim pelas besteiras que nós fizemos. Mas sei que você não fez nada de mal, lembra-te de mim quando chegar no teu reino. E a resposta de Jesus foi imediata: hoje mesmo você estará comigo. Mais um sinal da misericórdia. Quando a senhora... O nome Lourdes, dela, aliás, a Lourdes é religiosa, irmã Lourdes, né? Exato. Quando a senhora fala de escrúpulos, irmã Lourdes, não se assuste. São provações também que Deus manda. Temos tantos e tantas santas que passaram por este problema dos escrúpulos. Padre, uma orientação psicológica também pode orientar melhor a pessoa no sentido de viver uma fé amadurecida, né? Eu gostaria de dizer para a senhora, se abra com um diretor espiritual ou com um psicólogo também. Quando tem algumas dúvidas, não comece a pensar demais. Manifeste para ter uma orientação e, sobretudo, diante de uma decisão do seu diretor espiritual, a põe em prática. Por que digo isso? Porque, às vezes, há pessoas que duvidam até daquela orientação e vão à procura de um segundo, terceiro, quarto ou quinto diretor espiritual. Não faça isso. Pessoalmente fui, até hoje continuo sendo confessor até de religiosos e de religiosas, e sei que é um sofrimento, mas Deus dá-lhe a força também de superar tudo isso. Confie na grande misericórdia de Deus e na capacidade de ser hoje melhor do que ontem. Muito obrigada, irmã Lourdes, pelo seu e-mail. O nosso próximo e-mail é da Sueli Garcia Rosseto.
E ela pede uma explicação maior sobre Lutero. Nós falamos do Lutero aqui em mais de um programa, inclusive. Tenho na família evangélicos e necessito desse conhecimento. Vocês poderiam me indicar um livro ou outro meio para eu ficar a par desse assunto? Obrigada pelo programa. A Simone e o Padre Guido são demais, eu os amo. Muito obrigada pelo seu carinho, Sueli. Padre, então, o que dizer a mais sobre Lutero ou que indicações dar a ela? Perfeito. Gostaria de saber de que cidade é? Nós não temos essa informação no momento. Exato, mas gostaria de aconselhar esta pessoa a procurar Sueli, Dona Sueli, a procurar uma livraria católica, mesmo pela internet. Se não vive porque nas cidades grandes existem, né? Especialmente ao lado, nos arredores das igrejas, das catedrais, etc. Porque temos bastante livros a respeito de Martinho Lutero, da teoria, da filosofia de vida, dos problemas que ele enfrentou. Olha, não por uma coincidência acho que nem a senhora estava preparada para ouvir o que eu vou dizer agora. Martinho Lutero voltaria a falar com a irmã Lourdes, era muito escrupuloso. Padre, eu deixei passar anteriormente. Sim. E agora gostaria de reforçar. Explica o que é um escrúpulo. Escrúpulo é uma dúvida sobre uma verdade divina. Mas escrúpulo, certo, padre, também não está associado a uma pessoa que tem uma atitude e depois se culpa, tem outra atitude e se culpa. Sim, exato, porque qualquer atitude que pode tomar, uma pessoa começa a duvidar se foi certo ou se não foi certo. Certo? E, portanto, diante do escrúpulo, a melhor maneira de vencê-lo é a saída do escrúpulo, através de um aconselhamento, de uma direção espiritual. Este Martinho Lutero, voltaremos só um instantinho ainda à irmã Lourdes. Martinho Lutero, na sua juventude, sofria tantos escrúpulos, a tal ponto, irmã, saiba, a história fala, e voltaria exatamente em Lutero, agora, que um dia Lutero, quando era jovem, estava em companhia de um seu colega amigo que foi atingido por um raio e morreu na hora. E Martinho Lutero fez um voto por ter sido salvo deste raio, de tornar-se religioso. A motivação não foi a melhor. Exato. É aí que depois ele, como religioso, se questionou se era válido ou não aquele voto. É que se tornou até um pouco escrupuloso. Padre, então, essa questão de Lutero, agora na pergunta da Sueli, em livrarias católicas ela poderia encontrar literatura. E acrescentaria mais um pormenor. Se esta senhora Sueli morasse, por exemplo, em São Paulo, ou em algumas cidades onde há mosteiros, especialmente de padres beneditinos, que são especialistas na história da igreja, com certeza na biblioteca destes mosteiros a senhora pode encontrar vários livros que falem de Martinho Lutero. Inclusive, um programa que nós fizemos alguns meses atrás, na biblioteca do Mosteiro de São Bento, em São Paulo, encontramos a Bíblia traduzida por Martinho Lutero do grego, hebraico e aramaico para o alemão. Está aí, olha, o Padre Guido também com muito conhecimento e cultura, não é, Padre? Sim. Então, Sueli, muito obrigada. Também a orientação de um sacerdote, de alguém próximo da sua comunidade, pode ajudá-la a esclarecer as suas dúvidas e as dúvidas dos seus parentes com relação a esse assunto. Obrigada pelo seu e-mail. Exato, e não esqueçamos que todos os luteranos hoje estão bem próximos dos católicos. Exatamente. Graças a Deus que tem esta grande aproximação. Nossa relação é melhor. Sim. Padre, o João Gomes tem uma constatação, não é uma pergunta. Prezados, creio que a igreja crê mais em tradições e dogmas do que na palavra de Deus. Isso me preocupa muito. Padre, diante da constatação do João, obrigada pelo seu e-mail, João. O que o senhor teria a dizer? Em primeiro lugar, meu amigo, olha que a igreja acredita muito mais na palavra gravada nos Santos Evangelhos e na Bíblia Sagrada. A tradição tem um grandíssimo valor e que nos faz diferentes dos crentes e dos pastores.
porque eles afirmam que a doutrina da igreja deve estar somente contida na Bíblia e não na tradição, ao passo que nós acreditamos também na tradição da igreja. Segundo lugar, meu amigo, os dogmas de fé que a igreja pronunciou 4 a respeito de Nossa Senhora. E quando a igreja define uma verdade de fé, por exemplo, na hora da canonização de um santo ou de uma santa, é uma riqueza a mais do conteúdo da Bíblia que nos convida a sermos todos santos. Por isso, em primeiro lugar, a igreja interpreta a palavra de Deus e a ensina através do magistério da igreja, quando manifesta o conteúdo doutrinal na catequese. Tá certo, obrigada então ao João Gomes pelo seu e-mail e também pelas suas constatações. Nós estamos aqui para um diálogo. E a seguir, você conhece o rito maronita? Nós vamos falar desse assunto no próximo bloco, voltamos já já.